nunca está a funcionar. Estão a perceber? Então é muito chato, porque eu tento gravar vídeos e dizer coisas e não funciona. Mas pronto, não faz mal. Se este vídeo não der, é porque não era para ser. Bem, e se calhar não é mesmo, porque eu estava a tentar pôr-me mais ou menos arranjada, porque, epá, eu não ligo assim tanto à minha aparência, mas também, calma lá. Pronto. Isto tem sido tipo, opá, olha, isto vai ressoar para quem tiver de ressoar. E isto vai fazer sentido para quem tiver de fazer sentido. E para quem não fizer sentido, eu não vou obrigar a que faça sentido. Porque não vai fazer sentido para muita gente. E está tudo ok. Este ano, em geral, tem sido um ano muito complicado para mim. Muito complicado, em muitos aspectos. Sei lá, só simplesmente sinto que as coisas não estão a correr da maneira que eu gostaria que tivessem a correr. Principalmente, se calhar, tipo, na minha cabeça, estão a ver, tipo... Ou seja, aquela crença que tudo vai correr bem, tipo, eu não tive este ano, tipo, com a cena de tudo vai correr bem. E eu sempre fui uma pessoa muito positiva e este ano foi estranho, tipo... E eu acho que nós todos temos fases em que simplesmente vamos abaixo. E às vezes sair desse sítio é tipo difícil, estão a ver? Porque por um lado nós queremos sair daquele sítio menos bom, mas por outro lado não queremos. Parece que tipo estamos ali num meio termo entre tipo, olha, se tu amanhã acordares, tu podes ser isto, tu podes ser melhor, tu podes acordar de manhã e ir correr. Mas não, depois tipo tu acordas e ficas a dormir. E isto repete-se tipo consecutivamente, tipo, todos os dias, e cria-se aqui uma bola de julgamento sobre quem tu és e o que é que tu devias fazer, e tu devias estar a ser isto e a fazer aquilo, e a ser isto e a fazer aquilo. Estão a ver, né? Essa conversa, that's bullshit. Na minha opinião, isso é. E cada vez mais, tipo, aqueles vídeos de autodesenvolvimento para mim é tipo nulo. Eu acho que, eu acho que é importante, tipo, ver vídeos de autodesenvolvimento, mas tipo, a cena de tu tens de acordar de manhã e fazer isto e isto e isto, e tu tens de saber desapegar, e tu tens de ter amor próprio para seguir a tua vida, porque senão tu não mereces nada, tu não vais atingir nada, tu és zero. Tipo, that's bullshit. Isso é mentira, tipo... E por vezes estarmos sempre a ver esse tipo de vídeos que nos dizem o que é que nós devemos fazer ou o que é que nós devemos ser, isso cria tipo uma pressão, não só nossa, mas tipo uma pressão social. Mas ontem, tipo, há 2 dias, não, há 2 dias eu tive tipo um awakening, eu não sei, a minha mente abriu e eu percebi tudo o que estava a passar. Tipo, eu percebi, tipo... Ai, eu queria ajeitar o cabelo, mas... Ok. Eu percebi que basicamente... E lá está, isto não vai ressoar com toda a gente e está tudo ok. Nós vivemos, a nossa sociedade, é construída à base do ego. O ego é uma construção de crenças e é quem nós somos. Tipo, eu sou a Catarina, de 21 anos, nasci neste dia, os meus pais são estas pessoas, eu estou na faculdade. Tipo, é o real, é o físico, é quem eu sou. Tipo, não há mais nenhuma Catarina na Terra. Tipo, não há mais nenhuma. Eu sou só uma Catarina, um ego. E esta consciência que o ego tem
sua, de só haver uma existência, coloca-nos sempre num estado de eu não posso, tipo, eu tenho de agir bem, eu tenho de fazer isto bem, eu tenho de ir por aquele caminho, eu tenho de me dar com aquelas pessoas, eu tenho de ter um namorado, eu tenho de estar naquela faculdade, porque senão eu morro, porque só há um ego. Só há uma Catarina que nasceu no dia 31 de janeiro de 2004, que tem estes pais, que está naquela faculdade. Só há um ego. Mas, quando nós desligamos do ego, quando nós desligamos da mente, porque o ego e a mente estão conectados, ou seja, tudo o que nós pensamos, o nosso ego, que é quem nós somos superficialmente, tudo o que nós pensamos também, é uma continuação de padrões e crenças e ensinamentos que nos foram dados quando nós nascemos. Provavelmente nós tivemos... o nosso ego estava muito dissolvido quando nós nascemos, por exemplo, mas ao longo do tempo o nosso ego começa a criar a sua força e começa a ser criado para nos conseguir movimentar em sociedade. E é engraçado porque eu estava a falar com um amigo meu sobre a questão de mas tipo, se tu não tiveres um ego forte, tipo, tu não és nada. E eu disse-lhe que um ego forte não significa que tu sejas seguro. Um ego forte é simplesmente dizer eu sou isto. Tipo uma caixa, estão a ver? Tipo, eu sou isto é quem eu sou, é a minha personalidade. E uma pessoa que tem um ego forte é uma pessoa que vive numa caixa completamente imprisionada. E quando vem alguma coisa exterior, não tem força para lidar com, tipo, algo que saia da caixa daquele ego. Então uma pessoa com um ego muito forte é uma pessoa frágil, porque não sabe lidar com mais do que é isto. Uma pessoa que sabe dissolver o ego, que sabe ser humilde, que se conecta com a sua alma, é uma pessoa muito menos insegura. Porque não vivemos com... Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ir ao ginásio. E por acaso, durante 2 meses ou 3, deixo de ir ao ginásio. O meu ego, que foi construído à base de ir ao ginásio, vai ficar completamente fragilizado. Porque eu disse que eu era um ginásio. Eu era ir ao ginásio. E depois esquecemos de quem somos nós na realidade. E quem nós somos na realidade é muito mais. E quando nós nos desapegamos do que é o físico, do que é que nós devemos ser no mundo e nos conectamos com quem nós somos no nosso interior e lá está, isto vai ressoar com quem tiver de ressoar, mas às vezes vocês não sentem que tipo, estão a viver uma luta interior. Estão a viver uma luta tipo, não é no interior, é uma luta na mente. Mas há uma parte de vocês, tipo aqui, que tipo aqui, que tipo sabe que tudo vai correr bem. E se vocês pararem para ouvir mais esta parte e menos esta, vocês vão perceber que é tudo muito mais simples e que na realidade é tudo uma ilusão do ego. Porque existe um bocado esta dualidade, que é o ego e a alma. A alma é uma continuação do nosso ser. É abundância, é fluidez, é paz, é simples. O ego é desejo, é corrida, é medos, é ansiedade, é pensamentos, é tudo o que vocês estejam a pensar, tudo o que nos persegue é o ego. Porquê que isso acontece? Porque quanto mais tu te agarras a quem tu és, ou seja, quanto mais eu me agarro à Catarina, mais o meu ego sobe e mais pensamentos e mais coisas vão vir, porque o meu ego pensa, tu só tens isto, tu não tens a tua alma, não tens nada disto, não tens espiritualidade, não tens nada, tu só tens isto.
Portanto, tens de fazer tudo para sobreviver, porque só há um ego, só há um tu, só tu, tipo, tu é que interessas, és tu, és tu, és tu, és tu, és tu. E isso coloca-nos numa prisão mental, numa perseguição mental, numa corrida mental completamente maluca, à procura sempre de uma resposta, ou de uma conclusão, ou de um salvador, ou de alguma coisa, sempre o desejo, o desejo, o desejo, o desejo, o entusiasmo, a dor. Muito disso vem do nosso ego. Na alma é outro caminho. Só que para tu, eu não te vou dizer o caminho e não te vou fazer acreditar no que eu estou-te a dizer. Mas a alma é outro caminho. E quando tu percebes que tu não és nada no ego, tipo, a Catarina que tem um carro, que tem uma casa, que tem... Isso não é nada. E não é que não seja necessário, mas não é quem eu sou. E quando nós nos desapegamos disso, do que não é importante, do ego, nós abrimos espaço para a alma, abrimos espaço para o que importa. Porque tu não queres um namorado ou uma namorada, tu queres uma conexão. Tu não queres uma casa e um carro, não, tu queres te sentir bem. Tu não queres viajar só para publicar coisas no Instagram. Tu, na realidade, tu queres sentir que pertences ou queres whatever. É a ideia de sair do superficial. Sair da superfície. E quanto mais nos afastamos da superfície, mais abrimos espaço para o que importa. E por vezes, quando nós passamos para outro patamar e começamos a abdicar do superficial, podemos sentir que não pertencemos. E foi o que eu senti. Eu senti que alguma coisa estava de errado comigo. Eu achava que estava... Ou seja, isto era a sociedade, eu estava aqui. Mas eu percebi que não, que a minha não pertença, ou seja, eu não me encaixar com a superficialidade, não vinha de um plano em que eu estava abaixo, mas eu estava acima. E isto não é num sentido de desumildade, é num sentido do que é que a sociedade ou o coletivo valoriza. E o nosso coletivo, a nossa sociedade, centra-se muito no superficial, no sorriso falso, em muitas coisas do ego. Então, quando tu te começas a afastar, é inevitável que, tipo, haja um certo momento em que tu, tipo, afastas também de tudo o que se passava contigo no ego e encontras-te um bocado, tipo, sozinha. Espero que tenha ajudado de alguma maneira o que eu disse. Na realidade, o nosso caminho não é em busca de mais, o nosso caminho é reencontrarmos quem nós somos aqui. Quem nós somos fora de tudo o que a sociedade nos impôs ou quis que nós sejamos ou que alcancemos. E a partir daí as lutas diminuem, a frustração diminui, porque basta isto, o que está aqui. E pronto, é isso. Não deu.